E passo a palavra agora ao Dr. Felipe Dutra Assensi, vice-líder do Laboratório de Pesquisas sobre Práticas de Integralidade em Saúde, o LAPS-MS do Estado do Rio de Janeiro. Dr. Felipe, o senhor tem 15 minutos. O Dr. Felipe é o 28º palestrante desse dia. Boa tarde a todos. Conselheiro Arnaldo Rossepian, uma honra estar aqui contribuindo com essa audiência pública. Cumprimento todos os presentes, senhoras e senhores, membros do Comitê de Saúde. É uma honra estar aqui conversando sobre a questão da judicialização e trazendo, na verdade, a minha experiência de pesquisador sobre judicialização há 13 anos, produzindo dados diversos, qualitativos e quantitativos sobre judicialização da saúde no país. Estou aqui, na verdade, trazendo a fala do Laboratório de Pesquisa sobre Práticas de Integralidade em Saúde. E eu, ao longo de 2014 e 2015, em conjunto com a professora Roseni Pinheiro, fui coordenador de uma pesquisa chamada Judicialização da Saúde no Brasil, que foi em parceria com o CNJ. Isso permitiu que desenvolvêssemos diversos dados quantitativos e qualitativos fundamentais para certas conclusões sobre saúde que aqui eu trago. Bom, eu programei a minha exposição basicamente em 3 grandes momentos. Primeiro eu vou discutir o significado constitucional do direito à saúde no Brasil. Depois pretendo refletir sobre essa efetivação judicial, quais são os elementos que estão por trás da efetivação judicial, a sua importância. E, por último, refletir efetivamente sobre alguns caminhos, né, que devem ser traçados com base na minha experiência acadêmica, de pesquisador e como jurista. Bom, primeiro, eu acho fundamental ser dito aqui, e é algo que apareceu pouco nas falas, é de que o direito à saúde ele não foi consolidado na Constituição para parafrasear o Norberto Bobbio, por boa vontade dos governantes, né? O direito à saúde ele ingressa na Constituição, na verdade, a partir de toda uma luta política que se desenvolve, principalmente na década de 70 e 80, do movimento de reforma sanitária. Então, as bandeiras do movimento de reforma sanitária elas têm que ser consideradas para quando fazemos uma interpretação, uma hermenêutica do que é o direito à saúde. E isso é fundamental porque as bandeiras da reforma sanitária são bandeiras de democracia da saúde, de universalização da saúde, de pensar a saúde para todos os brasileiros em todos os contextos, né? Isso daí tem um papel enorme, por exemplo, Aécio Cordeiro, mas todo o número de pessoas que vieram depois no Estudo de Medicina Social da UERJ, na Fiocruz e tantos outros espaços, né? Isso faz com que, na verdade, o direito à saúde ele tenha recebido uma conotação e um revestimento jurídico muito especial se comparamos com outros direitos, como, por exemplo, educação, ou lazer, ou transporte. Vale lembrar que a saúde é o único direito que é dito expressamente pela Constituição como direito de relevância pública. Isso quer dizer que esse direito social ele exige por parte do poder público toda uma atenção e uma série de ações voltadas para a sua garantia, e sua garantia progressiva. Ao longo das falas, nós tivemos muitas defesas de regressão do direito à saúde. E isso me preocupa muito, porque não é o bojo que está previsto no Poder Constituinte originário. E se pensamos ainda que o Poder Constituinte originário ele aprova o direito à saúde num contexto de inflação de 1000% ao ano, me preocupa mais ainda com o contexto de inflação de 13% ou um pouco menos por cento, como é hoje, já haver aí diversas teses de restrição de direitos, né? Isso talvez ocorra, né, por conta de um certo curto-circuito entre a configuração administrativa e a configuração financeira e tributária do Brasil, né? Se pensarmos do ponto de vista de direito administrativo, nós temos toda uma perspectiva de descentralização das responsabilidades em diversos direitos sociais, inclusive em matéria de saúde, né? O município é o grande ator. Mas se pensamos do ponto de vista financeiro e tributário, a lógica é de concentração, de centralização na União. E isso faz com que, na verdade, diversas coisas foram trabalhadas aqui, discutidas aqui, tenham origem justamente por conta desse curto-circuito. E como consequência disso, né, e aí entra
numa questão importante. Isso faz com que boa parte da litigiosidade em saúde tenha como réu o município. Por coisas que o município ele eventualmente tinha que fazer e não fez, e por coisas que o município não teria que fazer e não fez. E isso faz com que, junto com a tese da solidariedade dos entes da federação em matéria de saúde, sobrecarregue-se ainda mais a responsabilidade do município por questões que ele deve e não deve fazer em matéria de saúde. Bom, dito isso, eu quero pensar um pouco agora essa efetivação judicial do direito à saúde. Isso é muito importante porque a judicialização ela não é boa nem ruim. Em geral, as pessoas pensam a judicialização, e eu já pesquisei muito sobre isso, milhares de experiências que tem por aí, que trazem, na verdade, o bom e o ruim ao mesmo tempo, né? Como qualquer processo social, político, econômico, jurídico, a judicialização ela também é contraditória. Então, é óbvio que ela vai ter certos elementos positivos e outros negativos, né? Mas existe um certo perfil da judicialização. Né? Em geral, é um perfil de litigação individual, em geral, é um perfil focado no curativo. O primeiro caso, que é da litigação individual, eu acho que é muito difícil, na verdade, você romper com a lógica da litigação individual em matéria de judicialização. Né? Em geral, se diz que as pessoas litigam muito individualmente, elas deveriam litigar mais coletivamente. Isso porque, em matéria de judicialização, pelo fato de problemas de saúde, por mais que eles afligirem um número grande de pessoas, talvez, exceções são as doenças raras, o fato é que o modus operandi da efetivação judicial do direito à saúde ele tem condicionantes para que seja mais adequada a litigação individual para aquela pessoa, mais estratégica a litigação individual. Né? Primeiro porque, ao litigar individualmente, eu não preciso coordenar certos mecanismos de ação coletiva que eu posso ativar outras pessoas e aí, através de uma ação coletiva, propor. Além disso, eu aumento em alguns percentuais bem interessantes, em torno de 40%, a probabilidade de êxito na ação judicial quando é uma litigação individual. E, por último, você tem uma maior brevidade na apreciação, especialmente por conta da apreciação em medida de urgência. Ditas todas essas coisas, eu acho que os caminhos que eu vou falar são caminhos decisivos para pensarmos o tratamento judicial para a saúde e o que lá em 2010 o CNJ tratava de uma política pública judiciária para a saúde, que é algo, inclusive, louvável, né? E essa iniciativa do CNJ, então vou trazer algumas coisas. Primeiro, acho fundamental reconhecer que usuários não são números, os usuários são pessoas. E hoje vivemos um reino de números, um reino em que todo serviço de saúde, especialmente o serviço que contrata, né, o serviço público que contrata, ele passa a ser mensurado a partir de metas exclusivamente quantitativas que desconsideram princípios constitucionais da saúde, garantidos pelo legislador de 88, como integralidade, como participação social, como universalidade. Né? Então, esse é um primeiro aspecto. São pessoas, são seres humanos, e a dimensão da dignidade ela é fundamental. E, especialmente dentro do processo, é fundamental também serem vistos assim. Uma segunda questão, que é algo que é uma curiosidade antropológica que eu tenho, é porque no Brasil tem tanta discricionariedade administrativa. Né? Eu sempre estranhei isso. Nas minhas aulas lá de Direito Administrativo, quando eu era aluno, a ausência de exemplos dos professores para a discricionariedade no seu de ato administrativo vinculado. Né? Sempre muitos exemplos de ato administrativo discricionário e pouquíssimos exemplos de ato administrativo vinculado. Posso afirmar com absoluta tranquilidade, em função dos princípios próprios da saúde e da arquitetura jurídica da saúde na Constituição, nas normas infraconstitucionais, que existem mais atos administrativos vinculados na saúde do que se pode pressupor hoje nos livros de direito administrativo. Né? A começar por políticas públicas já estão estabelecidas e também a questão da efetivação do direito à saúde no nível individual e tantas outras coisas. Né? Eu acho que temos que humanizar e, ao mesmo tempo, politizar a discricionariedade. As decisões elas também têm uma dimensão política e, ao desconsiderarem a dimensão humana, perdemos muito o caráter
da integralidade em matéria de saúde. É fundamental também evitar a medicalização. Hoje o nosso debate foi muito sobre, primeiro, medicamento e, segundo, laudo médico. Existe toda uma gama de serviços e ações de saúde que vai para além da questão do médico ou para a questão do medicamento. Estamos falando aqui de fisioterapia para pessoas que são portadores de doenças raras, por exemplo. Estamos falando de apoio psicológico, estamos falando de uma série de outras ações de serviço de saúde que se enquadram no conceito de direito à saúde amplamente pacífico, né, há mais de 30 anos no Brasil, e que devemos incluir no nosso debate. Eu acho importante também a gente não travar o debate de saúde através de categorias que não são da saúde e que mais não revelam o caráter democrático e universalizante que a saúde possui, que no caso são reserva do possível e mínimo existencial. Observem, não estou dizendo que não é necessário discutir a questão da disponibilidade financeira de recursos, mas são argumentos que não são criados a partir da lógica da saúde. Reserva do possível e mínimo existencial são argumentos de restrição de direitos que não são sensíveis às peculiaridades que uma demanda em saúde possui. E eu tenho algumas dúvidas sobre se defensores de reserva do possível e mínimo existencial, que na verdade estão do mesmo lado, no sentido de que defendem restrição, um em função da disponibilidade econômica do poder público e o outro em função do direito se reduzir ao mínimo, eu tenho dúvidas sobre se o direito deles fosse condicionado à reserva do possível mínimo existencial, seu raciocínio e a aplicação seria o mesmo. Eu tenho dúvidas, por exemplo, se fosse no caso de um familiar, da mãe, do pai, se o raciocínio da reserva do possível se aplicaria com a mesma veemência do que quando é com o direito alheio. Até porque não se sustenta na medida em que você tem diversos outros direitos que não são chamados, dentro do direito constitucional brasileiro, direitos prestacionais, que também sejam custos. Na verdade, é uma classificação que fazemos, direitos prestacionais e direitos não prestacionais. O mundo real não é um mundo que reflete essa classificação. Se pensarmos, por exemplo, tem dois autores excepcionais, o Holmes e o Sunstein. Eles têm um livro chamado The Cost of Rights, o custo dos direitos. Mas o mais interessante do livro é o subtítulo, Why Liberty Depends on Taxes, porque a liberdade depende de impostos. Eles mostram em diversas situações como que o custo para a manutenção de direitos individuais ele pode ser o mesmo, até superior à manutenção de direitos sociais. Se pensarmos aí, vamos todos para a nossa casa depois daqui, e o custo que o poder público tem para garantir que nós cheguemos de uma maneira relativamente tranquila daqui do CNJ até a nossa residência, com placas de trânsito, com calçada, com sinalização, com segurança, todas as outras coisas que garantem meu direito de ir e vir, talvez traga resultados financeiros ainda maiores. Sou absolutamente convicto, e a pesquisa que coordenamos aqui no CNJ, em parceria com a UERJ, ela evidenciou isso muito tranquilamente, que tudo tem que passar pelo diálogo institucional. E foi muito surpreso para mim, enquanto jurista, enquanto pesquisador, o número de iniciativas criativas desenvolvidas pelas instituições jurídicas no Brasil em matéria de efetivação do direito à saúde. Não vou poder falar de todas elas, mas talvez, falando um pouco do NAT, tem um pouco menos de um minuto, o NAT, eu acho fundamental dele ser multidisciplinar. Eu acho que o NAT ele é uma grande conquista, mas o NAT ainda reproduz uma visão medicalizando da saúde, com uma certa sobre-autoridade da figura da medicina e da farmácia. E eu acho que uma outra questão importante para o NAT, que aparece muito na pesquisa, é justamente o caráter de mediação que o NAT pode fazer, além do caráter meramente consultivo, e o caráter de acompanhamento de decisões judiciais que concedem medicamentos ou qualquer outro insumo de prestação continuada. Dentro do direito, a gente pensa, em geral, que uma vez teve a sentença, teve a decisão, acabou o problema jurídico. Mas dentro da saúde e dentro da gestão, nós temos diversas perdas
em função de fornecimento de medicamentos, até mesmo de leites especiais, que as pessoas, de prestação continuada, que as pessoas passam a pegar de maneira frequente dentro do SUS, e aí já passam a não ter mais necessidade de usar, e mesmo assim continuam pegando, e às vezes você tem uma taxa de revenda alta no mercado paralelo. Bom, eu encerro aqui minha exposição. Muito obrigado e parabéns ao CNJ. Eu agradeço ao Dr. Felipe.